Fala galera do Vascão, hoje tem Vascão pela Copa do Brasil, Vasco e Atlético Paranaense. Vasco precisa fazer um resultado legal hoje, que não se repita o que aconteceu ontem, né? Ontem os dois visitantes saíram vitoriosos e hoje os dois mandantes vão sair vitoriosos. Acredito, quero que o Juventude passe e quero também que o Vasco se classifique, né? Porque o Juventude é um time muito forte fora de casa e é um time que, na minha opinião, tem mais chance de arrancar o Flamengo do que o Corinthians. Por incrível que pareça, hoje o Juventude tem mais chance de eliminar o Flamengo do que o Corinthians. O Corinthians só apanha do Flamengo nos últimos anos, né? Massa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Também é. Ó, hoje tem Vascão, hein? O gigante. Todo baleado, mas vamos nessa. Não! Mas tem Betinho! Um abraço pro Tem Betinho. Um beijo Betinho! pro Betinho. Aqui, ó. Partida contra o Atlético. Jogo com casa cheia, isso aí já é não notícia, né, gente? Isso é já super normal. Jogo em São Januário, cadê? É o início de uma batalha que pode acabar com um jejum de 13 anos. Desde 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil, o Vasco não chega na semifinal da competição. O desafio começa nesta quinta-feira. Um aliado fora de campo, o time do Rafael Paiva já tem, a torcida vascaína. São Januário, mais uma vez, vai ficar lotado. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Dentro de campo, dois estrangeiros são as principais armas do Vasco para superar o Atlético Paranaense neste jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O francês Payet e o argentino Verratti. Desde que chegou ao clube, Payet marcou 4 gols e deu 9 assistências em 41 jogos. No total, participou de 62% dos gols do time com ele em campo. A última participação foi no jogo passado, quando deu passe para Leandrinho cruzar e Verratti fazer o gol da vitória sobre o mesmo Atlético. Esse, por sinal, foi o 17º gol do matador do Vasco em 2024. Aos 35 anos, Verratti está próximo de alcançar um recorde pessoal, superar a marca de 20 gols em uma temporada. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols em 5 jogos. O Vasco aposta nos passes do Payet e no poder de finalização do Verratti para se aproximar de um título que não conquista há mais de uma década. Cadê o sorriso dele? Ô, Lucas... Não? Mais ou Não. menos. Pés Como no é que- chão! Hoje é pé no É chão isso! total. Eu tô nessa vibe. Como é que o Vasco Como vem diz pra Fernanda esse Maia, jogo, nessa skin. Pedrosa? Vem com muitas dificuldades, Fernanda, porque não vai ter o Paulo Henrique suspenso na lateral direita, o João Vitor vai pro jogo, mas não tá 100%. Vem como titular, não? Deve vir como titular, isso aí não vai mudar. Mas aí você tem o Adson que teve uma lesão, a gente vai explicar um pouco melhor. O David teve a celulite facial no início da semana, já recebeu alta no hospital, mas também não deve pro jogo, não vai pro jogo. Enfim, é o Vasco aí com 3, 4 titulares que são desfalques, mas ao mesmo tempo entendo que tem que pensar na força do grupo, tem que pensar na força de São Januário. O Vasco só perdeu uma partida em São Januário nessa temporada, então é focar nesse bom retrospecto com a força da torcida. Primeiro, queria saber do Adson. Qual é essa situação do Adson? O Adson tem uma fratura na tíbia, que é o osso da canela, por conta do desgaste, por conta do calendário do futebol brasileiro, que acaba desgastando os jogadores. O Adson é um atleta que joga Eles sempre falam no seu por limite. estresse, né, É, Pedrosa? por estresse. O Adson é um atleta que sempre joga nesse limite altíssimo, sempre se dedica bastante. E aí você tinha 2 oportunidades de tratamento. O tratamento com a cirurgia, para você corrigir de fato o problema e ele nunca mais ter esse tipo de situação. E um tratamento onde ele jogaria sob efeito de analgésico. Conservador, com tempo de recuperação longo e que nem garante a cicatrização. Então, até ontem, a informação que eu tive é que a decisão do atleta junto ao departamento médico era de operação, 10 a 12 semanas do Adson aí de recuperação. Se
ele voltar antes. 2 meses e meio, a gente tá falando de setembro, outubro. Dificilmente ele novembro. volta para essa temporada, Fernanda. E talvez seja uma perda... talvez não, eu tenho certeza que é uma perda que não tem substituto no Vasco da Gama. O que o Adson faz no Vasco, nenhum outro jogador faz. Puxa contra-ataque, dá assistência, se dedica na recomposição defensiva, faz seus golzinhos, consegue flutuar em campo para facilitar a vida dos seus companheiros. É um jogador realmente que vinha fazendo uma ótima temporada e é uma pena, força pro atleta, porque é uma lesão chatinha. E o Jean? O Jean deve ser o titular, inclusive. Quer ver? Já? É. Ele foi apresentado e falou. Calma aí, Pedrosa, olha ele, cadê? Tocó enfrentarlo en Copa Libertadores, si no me equivoco, el 2018. Me tocó sufrirlo como rival y hoy defender este escudo creo que es un paso muy importante en mi carrera. Negócio de... Ai, saiu aqui no off. Eu Que tenho agonia agonia. de ver esses negócios de furar o dedinho assim. Aí mostrou ali, me deu vontade de desmaiar. Fala aí, Pedrosa. É isso, é um jogador que chegou do Toluca, é um bom jogador, 31 anos, joga pelas duas pontas e tem uma oportunidade de ser titular hoje sim. A grande Já, dúvida, Pedrosa? a grande Como ficaria? dúvida, o Vasco da Gama, vou escalar aqui, provável escalação, tá? Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, e aí na direita Emerson Rodrigues, Paia no meio e na esquerda o Jean David, porque a gente falou Jean Menezes aqui, só que ele pediu para ser chamado de Jean David porque Menezes é do pai e ele usou a carreira inteira. O David é da mãe e ele quis usar o Jean Que David bacana, da mãe bonitinho. e o Verratti no ataque. Tem a possibilidade do Ryan começar essa partida no lado direito e aí mantém o Emerson Rodrigues do lado Qual esquerdo. você prefere? Eu prefiro para ser muito honesto, eu preferiria o Ryan na direita e o Jean David na esquerda. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O Emerson Rodrigues vem de gol, é um jogador que o Rafael Paiva tá dando confiança. E é isso, cara. Eu tô pé no chão. Tô igual o Vene. Sim, mas aqui pé você no chão. o Isso é Vasco, assim, por importante. exemplo, se você pega o Cocão, né, o Matheus Carvalho, numa momento prime, que às vezes ele tem, quando ele fica no skin prime dele, ou Vene Casagrande, junto com o Hugo Moura ali, aí você já resolveu 70% dos problemas do Vasco. Não, isso aí não é loucura que você está falando, não é coincidência. Tanto é que quando os dois jogam bem, o Vasco performa Sim, bem. muito bem. Por quê? Porque a posição de volante hoje, se bobear, é a posição mais importante num time de futebol. Se esses dois performarem bem, como eles performaram em alguns jogos, a chance é grande do Vasco ir bem, né? Mas, vou ser sincero, eu entendo seus pés no chão. Mas pelo que eu vi no último jogo, entre as duas equipes, o Vasco tem total condição de passar de fase nessa competição e chegar à semifinal da Copa do Brasil de verdade. Sabe por quê? O Atlético Paranaense e Fernandinho perde muito. Verdade. Fernandinho você falou 70%, lá no Atlético Paranaense, Fernandinho sozinho é uns 80%. Mas tem um Ele ponto. toma conta do meio de campo do Um Furacão. ponto aí que eu acho que o Vasco tem que botar isso na mente, que é, hoje, na minha opinião, é o encontro dos melhores mandantes do Brasil. Pra mim, Vasco e Atlético Paranaense, a gente pode botar o Palmeiras no Allianz também, mas aí... Botafogo também. O Botafogo também, mas eu acho que muito mais do que o Palmeiras e o Botafogo, eu acho que o Vasco e o Atlético Paranaense na Liga Arena, o Vasco em São Januário, pra mim são os dois piores mandantes de se encontrar. Encontrar o Vasco em São Januário, encontrar o Atlético Paranaense na Liga Arena, são dois grandes mandantes. Então, pra mim, é um encontro dos maiores mandantes do Brasil. Então, o Vasco tem que pensar que está em casa, porque semana que vem eles vão pensar que estão na casa deles. Ganhar lá é muito difícil. Por todas as circunstâncias, né? A atmosfera que eles transformam, a Liga Arena, enfim, tudo deles, né? E aí, o Vasco, que eu não vou botar mais o sintético no programa do Vasco, que o Vasco o Vasco joga bem no tapetinho. O Vasco, quando vai lá pra minha casa, jogar lá na minha casa de mandante... Tá fazendo a festa. O que acontece lá? É só vitória. É só vitória no meu tapetinho que a gente empresta lá. Empresta não, vende, né? Verdade. Que aluga. Então, Pedrosa, eu acho que não vou nem botar o sintético, Não. vou dizer na atmosfera mesmo que a Liga Arena vive. Então, Claro. eu acho que são os dois melhores mandantes. E a torcida do Vasco hoje vai fazer uma linda festa, vai utilizar faixas durante a arquibancada inteira, inclusive para quem for, chegue cedo. É um pedido de quem está organizando essa festa aí, para poder ajudar, justamente porque acho que hoje a sinergia é essa, Fernanda. É Copa do Brasil, não vai ser fácil, como não é fácil para nenhum time nessa competição. Você vê o que aconteceu ontem, Flamengo venceu fora, Atlético Mineiro venceu fora, Perfeito. contra São Paulo e Bahia. Então, conquistar o resultado dentro de casa é muito interessante, é muito importante e a torcida tem que apoiar os 90 minutos. E pelo amor de Deus, não, Mata-mata é totalmente E diferente. tem uma cara. coisa que deve ter gente de casa assim... Fernanda tá desprezando o Fluminense no Maracanã que não perde, o Flamengo no Maracanã que não perde. Gente, pelo amor.
eu tô desprezando até meu Fogão, que tem ótimos números no Newton Santos há algum tempo. Mas na minha opinião, se a gente olhar um todo, uma década, tudo, pra mim, esses são os 2 melhores mandantes. O que você falou, Big Boys? O quê? O Allianz Parque. Não, eu ia botar o Palmeiras. É porque... Nesse top 3 aí eu boto o Palmeiras lá. Mas no top 2, eu boto eles 2. É porque eu No encaro... top 2 você bota o Palmeiras e tira quem? O Vasco. O Vasco. Porque porque eu tô levando em consideração os o time. números. O time. É isso que o Vene falou. Porque É o que acontece? time. Eu O não, time eu do tô levando em Palmeiras- consideração tudo. O ambiente, Tudo que o você... estádio. Não só o scout. Não, Né? eu não tô falando de scout, Não eu tô tô- falando de qualidade de elenco. Se hoje eu tiver que escolher encontrar o Vasco em São Januário e Palmeiras no Allianz Parque, eu vou escolher o Vasco em São Januário. Ah, claro. Sem sombra de dúvida. Eu concordo com isso. Eu É acho que isso. assim, Entendo. o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, eles são times muito melhores do que o Vasco da Gama, muito melhores tecnicamente. Mas o que a Fernanda talvez esteja querendo dizer é a dificuldade de você encontrar São Januário lotado. Que muitas vezes a torcida do Vasco consegue ganhar jogos sozinho. É isso. Inclusive o Vasco está nessa fase da Copa do Brasil por conta da torcida. Porque passou do Não, Fortaleza o O Vasco Vasco tá na Série A Série por A conta da por causa da por causa da torcida. torcida. E é isso que eu tô levando em talvez esse consideração. seja o aspecto que ela quer... É esse aspecto. Eu tô ela quer olhando trazer. de forma mais natural possível. Eu não tô analisando tecnicamente o time, eu não tô analisando os números. Olha, se a gente for olhar os números, nem Atlético e nem Vasco são os melhores mandantes da Sim. temporada. Pode ser, eu não sei esses números, mas pode não ser. Eu tô analisando de forma natural, de forma amadora, de forma televisiva, olhar e falar, puxa, É difícil. quem é difícil? O Vasco e São Januário. O que é difícil? O Atlético Paranaense na Liga Arena, há algum tempo. O Atlético tem essa tradição dentro de sua casa e acho gostoso encontrar esses 2 grandes mandantes. Vão ver o Vasco hoje em sua casa e semana que vem o Atlético em sua casa. Placar? 1-0 Vasco. Vou manter meu 1-1. Na segunda-feira eu 1-1. acertei, falei que ia ser 2-1. Vou manter meu 1-1. Pô, eu não sei. Eu acho que o Vasco ganha, mas eu não sei como... Eu tô em dúvida da trama desse jogo, sabe? Eu tô em dúvida se vai ser uma coisa meio respeitosa ou se o Vasco vai... E o Atlético vai tentar, porque o Atlético também vem quando ele vem num contragolpe, ele é muito perigoso. Claro. Então, assim, eu juro pra vocês que eu vou hoje pegar uma pipoquinha E o time do Atlético, despretensiosa e assistir a partida. aquela tal da casca que a gente sempre fala aqui, é um time muito mais acostumado a jogar esse tipo de É competição verdade. do que o Vasco nos últimos anos. Isso tem que ser levado em consideração. Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais. É um time que está acostumado com essas circunstâncias. Mas o Vasco vai ter que se superar e mostrar que também tem tradição nessa situação. Inclusive, uma curiosidade que a gente já trouxe aqui. Na última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, em 2011, enfrentou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil nas quartas de final. E é passou verdade. e foi campeão. Olha aqui, o que tem de... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Eu acho que vai ser final Flamengo e Vasco, hein? O Flamengo tem tudo para chegar à final e eu acho que o Vasco também tem tudo para chegar a essa final, principalmente se o Vasco passa pelo Atlético Paranaense, né? O Vasco passa pelo Paranaense, a chance dele chegar à final é muito grande porque o Galo não joga um futebol convincente. O Vasco, para mim, hoje, se arrumar algumas coisinhas defensivamente, o Vasco poderia, com tranquilidade, estar com 5 vitórias seguidas. O Vasco poderia estar hoje com 5 vitórias consecutivas com tranquilidade, se não fosse algumas falhazinhas ali na parte defensiva, né? O Vasco veio de 6 jogos sem perder, empate fora de casa contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil, né? Empate contra o Red Bull Bragantino, aonde o Vasco mereceu vencer, tomou um golzinho no final, vitória contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e a classificação, é claro. Se for assim, desse jeito aqui, já estaria bom demais, né? 1-0 e 1-1 lá, mas contra o Atlético Paranaense não dá para arriscar só isso. É interessante um placar mais elástico, né? Uns 2-0 em São Januário. Seria um placar mais tranquilo para levar para a Arena da Baixada. Venci o Criciúma por 2-1. Tomou um gol no acréscimo. Foi um baita de um golaço. O cara subiu a lá Cristiano Ronaldo para cabecear a bola, né? E agora o jogo contra o Atlético Paranaense.
2-1 também para o Vasco. O Atlético Paranaense demonstrou, né, um primeiro tempo melhor, engoliu o Vasco, mas na eficiência o Vasco fez 3 gols. Na minha opinião, os 3 valeram, mas o VAR decidiu tirar um gol do Vasco. Se o Vasco fizer 3-1 hoje, para mim já estará classificado para enfrentar o Atlético Mineiro. E também, na minha opinião, vai ser o outro classificado aí, né? Atlético Mineiro e Vasco é a minha semifinal, Flamengo e Juventude é a minha semifinal também do outro lado.